Hoje é meu aniversário. Eu estou aqui no meu castelinho sozinha, porque eu não quis receber clientes hoje. Eu quis viver esse momento comigo mesma, porque é um dia muito importante. Eu me dei um presente, eu me dei parabéns. Eu estou aqui no meu quadro idílico, quase que perfeito, mesmo se nada é perfeito. Mas foi eu que escolhi tudo isso, porque eu nasci lá no estado de Goiás, numa cidadezinha do interior, numa família extremamente disfuncional. Fui muito batida, subi vários tipos de violências e mesmo sexuais. E não foi fácil de jeito nenhum de chegar até onde eu cheguei, mas eu cheguei de cabeça erguida. Eu cheguei sem remédio de tarja preta. Eu cheguei sem droga. Eu cheguei sem álcool. E por quê? Porque eu decidi, porque eu entendi, e faz muitos anos, ainda bem que não foi hoje de manhã que eu me acordei entendendo isso. Eu entendi que um ano faz 365 dias, para você também. E que nada acontece 365 dias. E que se você prestar bem atenção, a maioria dos dias da sua vida são bons, são mesmo maravilhosos, se você conseguir ver o lado bom de cada coisa. Talvez eu tenha tido uma facilidade, talvez, eu não sei, mas desde criança eu soube aproveitar de cada momento de felicidade, de cada momento bom, onde não me batiam, onde não me violentavam, onde não me agrediam verbalmente. Eu aprendi a valorizar cada momento de felicidade e aos poucos eu construí essa pessoinha que está aqui na sua frente. Claro, não foi fácil, claro, eu chorei, claro, eu sofri, mas eu nunca deixei os meus traumas me destruírem. Eu nunca deixei os meus traumas serem eu, porque eles não sou eu. Em primeiro lugar, porque eu não mereci nenhum dos maus tratamentos que eu recebi. Eu era um bebê, uma criança que nasceu de uma barriga que não estava preparada para me receber, que não sabia o que fazer, que foi muito má mãe, porque ela não sabia fazer de outra maneira, mas eu não era culpada de nada. E como eu não era culpada de nada, por que eu ia sofrer? Eu decidi de não sofrer. Como se eu tivesse criado uma bonequinha aqui do meu lado, que ela tenha sofrido tudo. Eu peguei os dias bons. Eu peguei os dias de sol que brilhava para mim. Eu peguei cada momento de felicidade para passo a passo poder dizer para essa bonequinha que recebeu todos os maus tratamentos possíveis e imagináveis, que ela não era culpada. Eu peguei essa criança na minha mão, eu falei para ela que ela tinha que perdoar, e ela perdoou. Eu perdoei todos os que me fizeram mal. Eu perdoei cada momento ruim da minha vida. Eu não os esqueci, não. Não esqueci e nunca vou esquecer, mas eles não me fazem mais sofrer. Eles não significam o que eu sou. Eles não correspondem o que eu sou. Eu sou uma pessoa digna, uma pessoa feliz, uma pessoa que nunca sofreu de depressão, uma pessoa que nunca foi alcoólatra, que nunca experimentou nenhuma droga. E eu vi muita gente do meu lado, da família e fora da família, amigos, se drogarem, beberem muito álcool. E eu tinha a oportunidade de beber muito álcool, porque o vinho foi o meu trabalho durante muitos anos. Então, eu decidi de não cair dentro. Eu decidi de não me punir, porque tudo que eu vivi não era minha culpa. Por que eu ia me punir usando droga, usando remédios que me abrutissem, usando álcool? Não, não. Você também não mereceu todos os sofrimentos que você recebeu na sua vida. Então não se maltrate. E uma das melhores maneiras para não se maltratar, porque te maltrataram, infelizmente, porque é muito difícil de fazer, é de perdoar quem te maltratou. Eu consegui perdoar. Eu consegui perdoar
profundamente quem me maltratou. Eu consegui entender que eles fizeram tudo o que eles fizeram porque eles também receberam o que eles deram. E que na vida, infelizmente, normalmente a gente dá o que a gente recebeu. Eu não maltratei o meu filho foi muito amado, o meu filho nunca recebeu um tapinha na bunda, o meu filho foi valorizado, o meu filho foi amado cada dia, mesmo antes da concepção dele, porque eu decidi de ficar grávida, não foi um acidente. Mas é muito difícil. Por que eu consegui isso? Porque antes de ficar grávida, eu já tinha resolvido todos esses problemas. Eu fiquei grávida com 32 anos. Meu filho, tem 30 anos. E agora você sabe quantos anos eu estou fazendo hoje. E essa carinha aqui, ela é minha. Eu nunca fiz cirurgia plástica. Os meus cabelinhos brancos, eu pintei no início, mas depois eu parei de pintá-los e eu acho eles lindos. Esses dentinhos que amarelaram com os tempos, tomando chá, tomando café, também são meus. Eles não são perfeitos, mas eles não têm nenhuma cárie, eles nunca foram cariados. Por que eu sou feliz também? Porque eu decidi que a vida não precisa ser perfeita, que cada dia do ano não precisa ser perfeito, e que a vida é uma linha, e que quando você senta para fazer a balança, essa linha do positivo é sempre mais forte. Se você analisar realmente a sua vida, pouco importa o que você viveu e aonde que você nasceu e o que você está vivendo agora, você pode ver que a maioria do tempo você teve coisas felizes. O problema é que nosso cérebro foi programado para lembrar só das coisas ruins, das coisas que nos fizeram sofrer. Eu não sei porquê, talvez seja uma grande felicidade, uma grande dávida divina, que eu sempre soube valorizar o bom, o bonito. Olhar para uma rosa e esquecer tudo que estava do meu lado. Sentir um perfume e esquecer toda a merda que estava do meu lado. Porque eu nasci num buraco cheio de merda. Faz-me confiança. E foi muito difícil de sair lá de dentro. E quando eu saí, durante anos e anos, eu ainda fedia essa merda. E um dia eu decidi que eu não ia mais feder. Porque eu não merecia. Porque não era minha culpa. Porque eu nunca tive nenhuma culpa desse sofrimento. Então eu decidi de perdoar. Eu decidi de entender. E principalmente eu decidi de perdoar essa criancinha que nasceu no dia 9 de julho, que ela não era culpada de tudo que fizeram com ela, que ela não merecia tudo que fizeram com ela. Foi ruim? Foi. Foi difícil? Foi. Mas de todos esses anos de vida que eu vivi, a maioria deles foram bons. E mesmo lá na cidadezinha, mesmo lá no meio da família disfuncional, teve muitos dias bons, teve sim. Eles não me fizeram mal porque eles são maus, eles me fizeram mal porque eles não sabiam como fazer diferente. E é aí que faz a diferença. Quando você entende que você não é culpada e que eles também não são culpados, que infelizmente são vários fatores que fazem com que um pai e uma mãe são disfuncionais e que não estão prontos para educar uma criança. Às vezes, só um tapa na cara faz um trauma tão grande que a pessoa não consegue ser um adulto feliz. Não estou minimizando o seu sofrimento, não. Mas existem sim graus de sofrimentos na vida. É como uma gripe, não é a mesma doença que um câncer. É como ser estrupado ou receber assédio sexual, não tem o mesmo valor que 2, 3 tapinhas na bunda. Mas que 2, 3 tapinhas na bunda podem fazer muito mal psicologicamente a uma criança e a outra não. Eu entendo perfeitamente que você aí que está me escutando talvez esteja mal, muito mal, sem ter sofrido tudo que eu sofri. Ou às vezes dizendo, mas eu sofri muito mais porque eu sofro até hoje. Pouco importa o que você sofreu, pequeno, grande, parou, não parou. Mas você pode ressignificar isto. Você tem o poder de decidir, principalmente se você cresceu, se hoje você é um adulto, se hoje o seu córtex pré-frontal, final do seu cérebro, que é mais ou menos pelos 27, 30 anos que termina de se fabricar, é tarde, né? Mas é assim, hoje a neurociência já
provou isto. Se você tem por volta de 30 anos e se você sofreu muito, comece para entender que você não é culpado, que você não merecia. E depois comece a perdoar quem te fez sofrer. É um caminho que vai te levar para um lugar onde você vai aprender a ser feliz. Vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho complicado. Mas se você começar a tomar remédio de taxa preta que vão te abrutiçar, se você começar a tomar álcool, se você começar a se drogar, você não vai conseguir, porque isso só coloca uma peneira em frente do seu problema, mas você continua a vê-los porque uma peneira é cheia de buraco e que o sol passa. Então, tente olhar para o seu passado, perdoando tudo o que aconteceu. Tente olhar para o seu passado e também ver tudo que foi bom, porque tem coisas boas nas piores coisas que possam acontecer em uma vida. Nada é ruim do primeiro até o último dia da sua vida. E chega um momento que quem decide é você. Chega um momento que quem ressignifica é você. Chega um momento que se você pedir ajuda, se você decidir realmente de ser ajudado, você vai poder ser ajudado. Eu soube pedir ajuda. Eu fui correr procurar ajuda. A primeira ajuda que eu pedi para sair do Brasil, porque eu não aguentava mais viver nesse país onde o sofrimento foi tão grande para mim. Hoje eu entendo, e hoje, já faz muito tempo, que o país não tem culpa. A culpa não foi do país, porque na realidade a culpa não foi de ninguém. O que eu passei. Ninguém é culpado, porque ninguém fez de propósito. E aí a diferença é muito grande. Saber ressignificar o que você passou na sua vida te traz paz e faz de você uma pessoa equilibrada e feliz. A vida passa tão rápido, já é tão complicado de viver. Se você ficar apegado no seu passado, se você ficar apegado nos seus traumas, você vai perder tudo. Eu não tive infância tão difícil que ela foi, tão dolorosa que ela foi, tantas coisas horríveis que eu tive que viver. Mas aí, quando eu era criança, eu fazia viagem astral. À noite eu saía do meu corpo e eu ia lá para cima, eu voava. Eu via as casas lá de cima, eu via as cidades. Aí aos poucos eu saí mesmo das cidades, eu fui visitar o mar. Talvez você não acredite nisso, talvez você pense isso não existe. Pouco importa, eu não quero que você acredite em mim. Mas eu comecei a fazer o que nós chamamos de viagem astral quando eu era muito criança. E isso me ajudou, porque eu vi outros horizontes, porque eu vi que não existia só aquela cidadezinha podre onde eu vivia, porque para mim naquele momento ela estava podre. Não, existia o mar. Essa cidade era a mais de 1000 quilômetros do mar. Existia o mar. Que coisa mais linda. Existiam as nuvens. Que coisa mais maravilhosa. E um dia eu cheguei aqui na França. Fazem 40 anos que eu cheguei aqui na França. Precisamente no dia 11 de agosto vão fazer 40 anos que eu cheguei aqui. E aí eu comecei a construir a minha vida aqui. Quando eu estava no avião, a viagem era muito longa na época, porque para sair do estado de Goiás, para pegar um voo internacional, não tinha voo de Goiânia o dia inteiro, tinha um de manhã e um da noite. O da noite eu perdi o avião internacional, então eu peguei o da manhã. Eu saí de Goiânia 7h45 da manhã. Cheguei no aeroporto de São Paulo 50 minutos mais tarde. E o meu voo internacional saía às 23h50. Esse tempo inteiro eu fiquei no aeroporto sozinha. Eu não falei com ninguém. Eu não bebi uma água, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma água. Eu estava com fome, eu estava com sede, mas eu decidi naquele dia que quando eu chegasse aqui nesse país, que eu não conhecia, que eu não sabia quase nada, tinha conhecido uma freira maravilhosa no colégio interno que eu vivi, Irmã Marta, e só isso. Ela tinha me falado desse país, mas eu era criança. E eu escutei isso como uma criança escuta a história da Branca de Neve ou a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, eu decidi que aqui não ia ter lobo, que aqui não ia ter madrasta malvada, que aqui ia ter eu e que em volta de mim eu só ia colocar
quem me amaria, quem me respeitaria. Foi fácil? Foi não. Eu errei? Errei. Eu encontrei gente ruim? Encontrei, mas eu deletei imediatamente. Eu nunca fiquei mais de 24 horas perto de alguém que eu achava que não me respeitava, que não me amava, que não me valorizava. Então, eu escolhi o mundo que eu estou hoje. Eu construí, passo a passo, o mundo em que eu estou hoje. Eu estudei vinhos muitos anos, fui uma grande, até hoje sou uma grande expert em vinho. Aliás, até vendi vinho lá em Goiânia, mas depois eu voltei, faz 15 anos que eu voltei, que eu parei de vender vinho. Nunca morei lá, eu ia, vinha, 2 meses no Brasil, 2 meses na França, 2 meses no Brasil, 2 meses na França. Para quem me conheceu, eu tinha a casa do vinho francês, comprava vinho aqui e levava vinho lá para Goiânia. Aí eu parei, não quis mais essa vida de ficar aqui, ficar lá. Eu estava passando ao lado da vida do meu marido, ao lado da vida do meu filho. Eu estava passando ao lado da minha própria vida, porque viver entre dois lugares não é fácil. E aí eu voltei para a França e comecei a estudar de novo. Fui estudar neurociência, fui estudar psiquiatria, fui estudar hipnose, fui estudar 1 milhão de coisas que me fizeram crescer ainda mais e que fizeram concluir a pessoa que hoje eu sou. Hoje eu acho que eu estou terminada. Hoje eu acho que eu estou pronta. E hoje é meu aniversário. Eu sei que ainda tem muitos anos felizes na minha frente, que eu vou também ter vários problemas. Eu sei, porque nada, nenhuma caminhada é perfeita. Eu sei que eu vou encontrar várias dificuldades nos meus próprios caminhos, mas eu sei também que eu terei força para poder superá-los. E eu sei, principalmente, que nada vai e nem ninguém vai me fazer assim mal que me fizeram na minha infância. Porque quando eu era criança, eu não podia me defender, eu não sabia me defender. Hoje eu sei me defender. Eu quero que você aprenda a se defender. Não fica com relacionamento abusivo, qual que ele seja. Não deixe ninguém te maltratar. Não deixe ninguém gritar com você. Não deixe ninguém dizer que você é burro, que você é estúpido. Não deixe ninguém te dar tapa na cara. Não deixe ninguém te maltratar por nada. É melhor você dormir na rua. Eu dormi na rua, eu vivi na rua, eu sei do que eu estou falando. É melhor você viver na rua com um homem que te bate, com um homem que te maltrata, com um homem que tem ciúmes de você porque ele te ama. Não, quem te ama não tem ciúmes. Verdadeiro amor não vem com ciúmes. Verdadeiro amor não vem com prisão. Verdadeiro amor não vem com humilhação. Não. E sua vida vale muito mais do que uma conta de banco cheia de dinheiro. A sua vida vale muito mais do que uma bolsa da Chanel com 3 viagens para a Europa ou para os Estados Unidos. A sua vida vale muito mais do que uma casa cheia de piscina. Mas se você acha que vale a pena viver sofrendo por dinheiro, que vale a pena viver sofrendo por uma razão ou por outra, o problema é seu. Mas se você aí que está me escutando acha que não vale a pena viver sofrendo, se você estiver sofrendo e que você quiser sair do seu sofrimento, saiba que você pode. Faz isso e vai ter muitas ajudas perto de você, porque 99% das pessoas no mundo são boas, honestas, agradáveis e só querem o seu bem. Onde quer que você esteja é assim. Eu acredito na humanidade, eu acredito no ser humano. Tem gente ruim? Tem, mas elas são mínimas. Tem problemas? Tem, mas eles são mínimos. Se você quiser só viver dias bons e dias felizes, você pode. Você não pode ser milionário, você não pode ser o mais famoso, você não pode, todo mundo não pode, mas todo mundo pode ser feliz. Porque a felicidade, ela está dentro de você e ela só depende de você. Ela não depende dos outros, ela não depende dos seus pais, ela não depende do seu passado, ela não depende do marido, de uma esposa, de filho, de ninguém. A sua felicidade está nas suas mãos. Ela depende de você e unicamente de você. Eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a me amar, eu aprendi a estar feliz comigo mesma
eu aprendi a perdoar quem me fez mal para não guardar esse ódio dentro de mim, porque ódio é um veneno para nós. Eu não quero veneno na minha vida. Na minha vida eu só quero champanhe. Feliz aniversário para mim. Feliz aniversário para você.